Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, como sempre, tá certo? Nós estamos ao vivo nos estúdios do Educa Recife, mas eu gostaria de lembrá-los que essa aula também ficará disponível nas nossas plataformas digitais, né? Lembra que eu estava falando nas semanas passadas para vocês baixarem o app do Educa Recife? Então, é por lá que vocês podem assistir, reassistir as aulas e também participar da nossa aula ao vivo por meio do chat que fica disponível e vocês podem mandar aí os seus comentários, dizer se estão gostando, se não estão gostando, mandar as suas perguntas também, tá certo? Essa aula também ficará disponível na nossa plataforma lá no YouTube. E você pode curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal do Educa Recife para acompanhar aí ao longo da semana a postagem das aulas, tá certo? Essa aula será traduzida simultaneamente para a língua brasileira de sinais pela nossa querida intérprete Mirelle, seja bem-vinda, Mirelle. E o chat ficará por conta da nossa querida professora Camille Borba, também de português. Ela vai dar oi para vocês agora. Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu já dei um oi aqui no chat, então vamos engajar, vamos tirar nossas dúvidas, vamos conversar. É importante, né, essa interação para que a aula fique mais dinâmica e a gente consiga ajustar os conteúdos de acordo com as suas necessidades, tá certo? Então aproveitem essa aula maravilhosa, que eu tenho certeza que vocês aprenderão muito. Então vamos lá, né? Vamos começar a aula de hoje, que é na verdade uma continuação e um fechamento que é do tema que a gente estava vendo durante a semana, que eram os pronomes relativos e as orações subordinadas adjetivas. Então vamos lá, vamos fazer uma revisão de tudo, ver o que é que a gente pode extrair desse conteúdo a mais. Na aula passada, descobrimos como reconhecer uma oração subordinada. Vocês lembram como é que a gente reconhece uma oração subordinada? A gente viu como se configura a oração, como se configura um período. A gente viu orações coordenadas e orações subordinadas. Então, vamos lá, vamos trazer um exemplo para a gente relembrar. Esse tipo de oração, ele aparece com dois verbos, né? Porque é uma oração composta. E a gente consegue perceber também a presença do pronome relativo que, marcando a junção dessas duas orações. Essa oração subordinada é uma oração que depende de outra para estabelecer um sentido, né? Ela sozinha ela fica confusa. E ela também exerce uma função sintática com relação à oração anterior. Tá certo? Nesse caso aqui é um adjunto adnominal de pessoas, porque ele se relaciona com o nome pessoas. Massa? Então, aqui a gente consegue relembrar alguns aspectos de como reconhecer uma oração subordinada, que a gente viu na aula passada. Então, identificando o pronome relativo, que substitui o termo da oração anterior, nesse caso aqui, pessoas, gosto de pessoas que são gentis. E estabelece uma relação de dependência entre as duas orações, beleza? As pessoas que comeram bolo foram criticadas. Aqui a gente tem um exemplo semelhante. Então, a gente consegue perceber que comeram bolo foram criticadas, precisa aí estar acompanhado de alguma coisa, que são as pessoas. Outros pronomes relativos, né? A gente usou muito o exemplo com que, mas eu também já tinha visto os outros exemplos de pronomes relativos com vocês na aula 1, né? Que a gente viu aí que eles podem ser variáveis e podem ser invariáveis também. Os variáveis, Vivi, vamos relembrar quais são eles. A gente tem o cujo, a cuja, a qual, as quais, o qual, os quais, quanto, quantas, quantos e quantas. Então, a gente consegue perceber que essa variabilidade é dada pelo gênero. Eles podem aparecer no feminino e também no masculino. E também com relação ao número, né? Eles podem aparecer no singular e também no plural. E a gente chama esses pronomes que variam de variáveis, tá certo? Seja em número, seja no gênero. E os invariáveis, Vivi? O nome já diz tudo que são aqueles que não variam, né? Então, a gente tem o que equivale ao qual e suas flexões, tá certo? A gente tem o quem, que equivale ao qual e suas flexões também. E a gente tem o onde, que equivale a no qual e suas flexões. Então, a gente tem que, quem e onde, que não vai variar se aparecer, por exemplo, uma palavra anterior masculina ou feminina. O que, quem e onde não se modifica, é sempre escrito dessa mesma forma. Massa?
E um adjunto adnominal, que é a função, que é o valor sintático, né? Que eu falei da frase anterior. O adjunto adnominal é um termo acessório da oração, que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Isso pode ser feito através de artigos, adjetivos e outros elementos que desempenham aí a função adjetiva. Então, aqui a gente tem uma frase: as melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Então, o substantivo é receitas, o as é o artigo e o melhores é um adjetivo. Então, nessa frase, eles exercem a função de adjunto adnominais porque eles vêm acompanhando e modificando o substantivo, que no caso aqui é receitas. Então, a gente percebe que receitas está no plural. Então, o as também está no plural, fazendo essa concordância, que é o artigo. Massa? E também as orações subordinadas adjetivas reduzidas. Lembra que a gente falou delas na aula passada também? E a gente aprendeu como reconhecer a partir da forma nominal dos verbos, né? Lembra das formas nominais? Infinitivo, gerúndio e particípio, não é? Então, essas formas nominais, elas vão aparecer nas frases. Por exemplo, eu trouxe aqui 3 frasezinhas para a gente fazer esse reconhecimento das formas nominais. Na primeira frase, a gente tem assim: é provável ele faltar à festa. Então, esse faltar, essa terminação AR, IR, ER, elas marcam aí o tempo infinitivo, tá certo? A segundo exemplo, mesmo faltando o documento, ele disse que viria. Então, aqui a gente tem um verbo no gerúndio, que é essa terminação ando, endo. E na terceira frase, a gente tem mesmo cansado, ele disse que viria a tempo. Então, esse cansado é uma marcação, é uma marcação de particípio. Então, reconhecendo aí essas formas nominais do verbo, a gente também pode perceber quando a oração subordinada é reduzida. Massa? Vamos ler um poema de Fernando Pessoa agora, né? Quando utiliza um pseudônimo de Alberto Caeiro. Fernando Pessoa era um poeta e ele tinha o hábito de escrever sobre nomes diferentes. E é isso que a gente chama de pseudônimo, quando ele aí apresenta uma nova identidade, né? Para não revelar a sua própria. Então, eu escrevo, mas assino como se fosse outra pessoa, para manter o mistério, para manter a minha identidade, seja lá qual for o motivo. O fato é que o pseudônimo é um nome que não é o nome verdadeiro da pessoa que escreveu. Então, vamos lá, vamos ler um poema de Fernando Pessoa, com o pseudônimo de Alberto Caeiro. Assim como falham as palavras quando querem exprimir qualquer pensamento, assim falham os pensamentos quando querem exprimir qualquer realidade. Mas, como a realidade pensada não é dita, mas pensada, assim a mesma dita realidade existe, a não ser pensada. Isso é um poema bem forte, né? A gente consegue perceber que existe aqui uma dualidade de pensamento e que ele está querendo expor o seu relacionamento com as palavras, como esse eu lírico sofre na hora de compor, porque talvez as palavras aí não consigam dizer tudo o que ele pensa ou tudo o que está na realidade na cabeça dele. Então, ele sofre com esse impasse. Eu quero que vocês percebam as formas nominais que aparecem nesse poema do Alberto Caeiro, tá certo? Então, a gente tem exprimir, que se apresenta no infinitivo, a gente tem o pensada, que aparece no particípio, e a gente tem o dita, que aparece também no particípio. Então, a gente consegue fazer esse reconhecimento a partir desse poema que a gente leu. E além das formas nominais, né? O que a gente pode interpretar do poema do Alberto Caeiro, como eu estava falando? Que as palavras não bastam para externar o que pensamos, né? Pois ela sempre falha e é imperfeita. Olha, não só o papel do poeta, mas também o papel do escritor de sempre buscar a melhor forma de mostrar a sua interpretação, de falar para o seu público. Então, é normal que quando a gente esteja procurando palavras para descrever alguma coisa, as palavras nos faltem, porque às vezes a gente não consegue expressar a totalidade das nossas emoções, mas é também por meio das palavras que a gente se expressa melhor. Então, a gente lida aí com esse
paradoxo, com essa dualidade de não conseguir expressar tudo o que a gente sente, mas ter que expressar através das palavras. Então, é esse trabalho com a linguagem, com a interpretação de texto, que dá ao leitor e a quem produz um texto maior riqueza na hora de constituir um lexo, ou seja, de escolher palavras para você descrever alguma coisa, e também na construção, tá certo? Na organização de ideias, na organização do seu pensamento, no convencimento do outro também. Que a nossa mente, o que mais que a gente interpreta do poema? Que a nossa mente também não consegue dar conta da realidade, né? Pois ela é muito complexa ou extensa. Na verdade, existe também uma realidade que é também da nossa mente. E aí, fazer com que essa realidade, que é interna, pessoal e de cada um, seja externada, também é tarefa bem difícil. Então, aí cria-se um relacionamento entre externar o que a gente está querendo e a realidade e a limitação da palavra, que é limitada e ilimitada, a depender de como a gente utiliza, né? Porque a gente pode construir coisas grandiosas usando a linguagem, a gente pode dar ares à nossa imaginação e fazer aí coisas surpreendentes. Massa? Beleza? Tudo certo até agora? O que mais? O que existe na nossa mente não é a realidade, ao mesmo tempo em que ela existe. Olha, às vezes a gente interpreta coisas e absorve coisas que não foram exatamente como aconteceram na realidade, não é o fato em si. Mas aí cabe à nossa mente fazer a interpretação disso que aconteceu. Então, é sempre um mundo aí que não é baseado em realidade, mas que tem alguns vestígios do que aconteceu. Então, existe uma diferença aí entre aquele mundo que está na nossa cabeça e o mundo que é real. Então, esse poema de Alberto Caeiro, ele é bastante profundo, né? E faz a gente questionar muita coisa e entender ao mesmo tempo como uma ideia tão complexa foi externada por meio da linguagem, por meio da língua. Então, a gente percebe a potência de saber usar a língua de forma rica, de forma poderosa e abrangente. Não é legal esse poema? Agora vamos ver outros aspectos das orações subordinadas adjetivas. Será que acabou? Será que a gente viu tudo que a gente consegue fazer com as orações subordinadas adjetivas? Ou será que tem mais coisa? Vamos ver, né? Também é possível transformar orações subordinadas adjetivas em adjetivos, né? Lembra que eu falei na aula passada, eu revisei com vocês o conceito de adjetivos, que eram palavras que modificam o nome, né? Dão aí características do nome. Então, é possível que a oração subordinada adjetiva consiga resgatar o valor do adjetivo e se adaptar, né? Ser escrita de outra forma. Vamos ver como é que a gente faz essa adaptação? Então, eu tenho aqui frases, tá certo? Orações subordinadas adjetivas, que eu preciso transformar em adjetivos. Então, na primeira eu tenho assim, quero um amor que dure. Como é que eu transformo isso em um adjetivo? Eu posso dizer, quero um amor duradouro. Duradouro substitui que dure. Então, eu transformo a oração em um adjetivo. Na letra B, você teve atitudes que não se podem perdoar. Desculpa. Eu posso dizer assim, você teve atitudes imperdoáveis, tá certo? Ou seja, você agiu de forma que eu não consigo aí perdoar, nem esquecer, nem superar, tá certo? E aí a gente precisa ver qual é o adjetivo que se encaixa melhor no contexto da oração, ou seja, qual é a substituição que vai ser equivalente. O que mais? Este é um problema que não tem solução. Qual é o adjetivo que equivale aqui? Não tem solução. É insolúvel, né? Esse é um problema insolúvel. Então, vamos continuar. O automóvel é um veículo que polui. O automóvel é um veículo poluente. Letra E, Conceição tinha uma letra que não se podia ler. Conceição tinha uma letra ilegível. Então, é fazendo esse trabalho aí de reconhecimento de qual adjetivo se encaixa melhor na oração e fazendo essa substituição que a gente consegue utilizar os adjetivos e também reconhecer
a frase, a oração subordinada adjetiva, quando a gente vê uma ou quer produzir uma. Massa? Do mesmo jeito que os adjetivos podem virar orações subordinadas adjetivas. Então, a gente tem agora o caminho oposto. Se a gente transformou orações em adjetivos, a gente agora vai transformar adjetivos em orações. Transforme os adjetivos em orações subordinadas adjetivas. Então, vamos lá. Letra A, a gente tem, foi uma atitude ofensiva. Vamos pensar aí no uso do pronome relativo, a resposta já está no quadro, né? Então, vocês conseguem espiar o spoiler aí. Então, eu digo assim, foi uma atitude que ofendeu. Então, eu transformo esse adjetivo em uma oração. Que ofendeu. Que, lembrando, é o nosso pronome relativo e ofendeu virou verbo, né? Ele agora ali está conjugado. Na letra B, ele é um homem consciente de seus direitos e deveres. Ele é um homem que tem consciência de seus direitos e deveres. Então, a gente troca aí um adjetivo, ele passa a ser substantivo nesse caso. Consciente passa a ser consciência, que tem consciência. Então, a gente aí retoma com o pronome relativo e continua a frase, tornando-a maior, mais extensa, mais elaborada. Massa? Na letra C, o esportista o esportista insistente tem bom desempenho. Então, como é que eu transformo isso numa oração? O esportista que insiste tem bom desempenho. Massa? Facinho, né? Receberam aplausos surpreendentes. E aí a gente também percebe que o que continua aqui, ó, invariável. Seja ele aparecendo numa frase no singular ou aparecendo numa frase no plural, como essa aqui na letra D, a gente percebe que o que, esse pronome relativo, ele não varia, tá certo? Então, ele não vai para o plural também, diferente dos outros pronomes relativos que a gente viu lá no comecinho. O cujo, a qual, a qual, tá certo? Que a gente viu lá no começo da aula. Então, receberam aplausos surpreendentes, receberam aplausos que surpreenderam. Agora, ele é uma oração mais extensa. Bruna é uma criança cativante. Bruna é uma criança que cativa. Ficou massa, né? Acho que ficou aí bem explicadinho os exemplos de como a gente pode converter tanto uma oração adjetiva em um adjetivo, tornando-a mais simples, mas também um adjetivo em uma oração subordinada adjetiva, tornando-a maior, mais complexa. Ela tem olhos sedutores, a gente continua aqui. Ela tem olhos que seduzem. E a letra G, acariciava o filhinho doente com mãos trêmulas. Acariciava o filhinho doente cujas mãos tremiam. Então, aqui a gente já tem o uso do cuja diferente do pronome relativo que, né? Como a gente percebe, o cujas ele vai para o plural também, porque mãos está no plural. Então, a gente percebe que é um pronome relativo que varia em número, né? Que precisa fazer essa concordância. Vamos ver. Nós veremos agora o uso do cujo, né? Que é o que eu vinha falando. O cujo, ele só é utilizado quando se indica posse, isso é, se algo pertence a alguém. A concordância em gênero e número é feita com a palavra seguinte ao cujo, que é muito o que a gente estava falando nesse último exemplo anterior que a gente viu. Então, morreu ontem o escritor. Fiz alusão aos seus livros. Então, o cujo, nesse caso, precisa concordar com livros, porque ele vem logo em seguida ao pronome relativo. Então, vamos lá. O escritor cujos livros fiz alusão morreu ontem. Então, a gente tem o cujos livros. Essa concordância se dá com o nome que é posposto ao pronome relativo. Massa? E os livros pertencem ao escritor. Então, é onde estabelece essa relação aí de posse. Massa? Foi fechado o clube em suas dependências. A gente tem duas frases separadas, tá certo? Foi fechado o clube é uma frase, em cujas dependências observou-se uma série de irregularidades. Então, eu vou modificar ali
E a frase que a gente tem é a seguinte: o clube, em cujas dependências observou-se uma série de irregularidades, foi fechado. Então, eu tenho o clube masculino, mas dependências é feminino. E ele vem depois do pronome relativo, depois do cujo. Então, o cujo vai concordar com dependência. E é por isso que ele aparece na forma feminina. E aqui também no plural. Então, a frase completa, que faz sentido aos nossos ouvidos, e a gramática também, é: o clube, em cujas dependências observou-se uma série de irregularidades, foi fechado. Sólido é o país e vivemos dentro de suas fronteiras. Como é que fica essa frase? Sólido é o país em cujas fronteiras vivemos, tá certo? A mesma coisa, país é masculino, fronteiras é feminina, então o cujo vai concordar com o nome que vem depois. Agora nós voltaremos nossa atenção para a interpretação de texto. Como sempre, né? Eu sempre trago aqui alguma coisa para vocês interpretarem. Nunca é só a gramática, porque eu acho que a gente tem que fazer um revezamento dos dois, né? Então vamos lá, eu trouxe um poema de Cecília Meirelles chamado Ou Isto ou Aquilo. Vamos ler? Vamos ver do que é que ele se trata? Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Então, o que é que a gente consegue perceber logo no comecinho, quando a gente termina a leitura desse poema? É que é um poema que é o meu lírico que está angustiado ali, porque ele precisa escolher. E, de repente, ele não queria escolher, ele queria ter todas as opções. Então, vamos lá? O poema ensina o imperativo da escolha. Escolher é sempre perder. Ter algo significa necessariamente não poder ter a outra coisa. Olha, é perder alguma coisa, mas é também ganhar outra, né? Quando a gente escolhe, a gente está mostrando para as pessoas qual é a nossa prioridade, qual é o nosso gosto. Então, assim, além dessa visão pessimista do eu lírico, que ficou triste por ter que escolher, pode ser também uma coisa positiva você escolher, porque finalmente aí você pode deixar mais explicado para as outras pessoas qual é o seu ponto de vista, qual é a sua posição diante de alguma coisa. Então, aí tem também um lado positivo em escolher as coisas. Escolher o caminho, escolher as suas coisas favoritas, mas também que escolher é inevitável. E fazemos isso todos os dias de forma consciente ou não. Não dá para ficar em cima do muro o tempo todo, seja lá qual assunto for. Então, o poema também ensina que essa escolha ela precisa ser feita. Ela faz parte do processo de amadurecimento, de crescimento. Então, quando a gente vai crescendo, se tornando adulto, e a gente fica mais responsável e com mais tarefas, a gente percebe que a gente faz escolhas o tempo todo. Vocês também aí, quando estão se desenvolvendo, ainda estão na escola, vocês fazem escolhas o tempo todo também, só que de forma inconsciente, talvez. Então, esse caminho de escolher o que fazer, de escolher a sua roupa, de escolher o que comer, isso afeta diretamente a nossa vida. Se eu escolho comidas saudáveis, ao invés de comidas rápidas, alimentos processados, eu estou fazendo uma escolha que vai reverberar aí na minha vida no futuro. Então, ela vai me dar uma qualidade de vida melhor, uma vida mais saudável. Então, é necessário lidar com essas escolhas o tempo todo, todos os dias, a gente estando consciente disso ou não. Massa? Nesse poema, a Cecília utiliza os pronomes demonstrativos. Olha, eles aproximam a coisa de que se fala ou a afasta. Vamos lá, os pronomes demonstrativos. Isto que está perto de quem fala, ou seja, da primeira pessoa, e aquilo que está longe de quem fala, ou seja, ocupa aí a terceira pessoa. A gente percebe a diferença aí entre os pronomes demonstrativos, que demonstram a distância, o lugar de que a pessoa fala, para os pronomes relativos, que fazem essa relação entre as palavras. E agora é a vez de vocês, a nossa aula está chegando no fim, mas antes da gente se despedir, né, eu vou
pedir uma atividade a vocês. Lembra que a gente passou aí 2 aulas falando sobre adjetivos? Então, eu quero que vocês façam um exercício pessoal. Pegue um espelho em casa, pode ser um espelho grande, um espelho pequeno, e eu quero que vocês enumerem os adjetivos bons de vocês. O que é que vocês são que fazem vocês se sentirem bem consigo mesmo? Eu quero que vocês se adjetivem. Então, eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou capaz de fazer muita coisa. Eu quero que vocês façam esse exercício para que vocês consigam perceber o que vocês são e como vocês são bons diante do mundo, tá certo? Então, façam aí esse exercício. Contem pra gente quais foram os adjetivos que vocês conseguiram perceber em si mesmo. Porque a gente está aqui usando a gramática para adjetivar o mundo e as coisas que a gente faz, mas é também necessário conhecer as suas próprias qualidades e as suas próprias características, o que é que te torna bom diante do mundo. E eu sei que tem muita qualidade aí em vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Vamos passar para a professora Camille, para que ela possa se despedir e comentar aí como foi a interação no chat. Oi, gente, então, findamos mais uma aula. O chat, vocês parecem tímidos, né? Eu tentei aqui provocar, mas vocês não estão muito, né, conversativos hoje, mas tudo bem. Teremos várias aulas e sempre que tiverem dúvidas, mesmo que não seja da aula presente, tragam, porque a gente vai resolvendo, tá? Foi um prazer, espero que vocês tenham aproveitado essa aula maravilhosa, aprendido tudo. E até a próxima, né? Um cheiro! E é isso, gente. Participem mais do chat, tá certo? Ou deixem seu comentário lá no YouTube. Eu me despeço por aqui e a gente se vê na próxima aula. Um cheiro e até breve.